Respira, com Patrícia Calderon. Oi, gente, boa tarde. Mais um Não Pira e Respira aqui diretamente da sua Jovem Pan News Fortaleza 92,9. E a gente está terminando o mês, que é o Janeiro Branco, que a gente tem que cuidar da saúde mental, é o que a gente sempre fala aqui no Não Pira. Respira e respirar fundo que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo. E eu convidei a Zoe Dorei, que ela está falando diretamente de Portugal. A Zoe, ela é facilitadora de comunicação não violenta, ela vai explicar para a gente o que é, né? Além de ser cantora, é coach, ela é um monte de coisa, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ter razão ou ser feliz. Zoe, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui no Não Pira, Respira. Uma excelente tarde para você. Obrigada, querida. Adorei o convite. Um prazer estar aqui. O ter razão ou ser feliz é uma questão que a pessoa que inventou a comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg, ele falou que na vida a gente pode escolher 2 jogos. O ter razão, que é o que a gente normalmente joga, ou o fazer a vida ser mais maravilhosa, que é o ser feliz, né? Então, qual dos 2 jogos a gente quer jogar, né? Começar a prestar atenção nisso. Que muitas vezes a gente sofre porque a gente está querendo ter razão, que está querendo ganhar alguma coisa do outro. Só que nesse jogo, todo mundo sai perdendo. E é incrível, né, Zoe? Até a gente estava conversando nos bastidores, eu até te perguntei, eu tô doida para ser feliz e tô fugindo de ter razão, né? Existe uma metodologia, porque não é tão fácil colocar isso em prática, né? Principalmente as questões do cotidiano, o nosso corre-corre, a pandemia que deixou muita gente doente nesses bastidores, né? Quais são as técnicas que você aconselharia, o que você sugere, o que a comunicação não violenta traz sobre esse assunto, Zoe? E depois eu quero que você explique o que é facilitadora da comunicação não violenta. Tá bom. Eu acho que a primeira coisa é a gente perceber, a gente foi criado numa sociedade muito individualista, né? Onde a gente acha que a gente tá sozinho, que a gente tem que vencer, que para a gente vencer a gente passa à frente do outro, muita competição. Essa mentalidade de competição é uma das coisas que mais fazem a gente sofrer. A outra coisa que faz a gente sofrer muito é com comparação, que não deixa de ter a ver com a competição também, né? A gente está o tempo todo olhando para o lado e achando que a outra pessoa está melhor do que a gente. Então, se eu for falar de técnicas, seria: vamos se reconectar com a gente, vamos ficar aqui dentro da gente, sem ter que se comparar com o outro, sem ter que competir com o outro. E, ao mesmo tempo, curioso em saber quem é o outro, né? A técnica seria: eu quero te dizer quem eu sou e eu também quero saber quem você é. Eu não quero te impor a minha verdade e nem quero que você me imponha a sua. Mas como é que a gente pode coexistir na nossa diferença? Eu acho que essa é a questão que a comunicação não violenta ela traz para a gente. Um novo olhar, né, em relação a outra pessoa. E ser facilitadora de comunicação não violenta, eu poderia dizer de uma outra forma que eu ensino comunicação não violenta, né? E o que é essa comunicação não violenta? Porque é muito interessante, porque a comunicação abrange muita coisa, né, Zoe? Então, em que momento você entendeu que você poderia ajudar as pessoas a terem a vida um pouquinho mais fácil, né? Vamos facilitar a vida, se é que a gente pode falar dessa forma. Mas a facilitadora da comunicação não violenta, ela é o quê? É coaching, é uma psicóloga, é uma psicoterapeuta? Qual que é a área de atuação? Então, eu dou cursos, inclusive vai começar um curso agora, uma turma domingo e outra quarta-feira. Quem quiser saber mais, entra lá no meu Instagram, @ZoeDorei, que tem acho que uma vaga em cada turma ainda, mas a gente dá um jeito. E a ideia é o seguinte: para você conseguir desprogramar o jeito que você foi criado, que a gente foi criado nessa sociedade, a gente precisa de um treino. Então, são 8 encontros de 2 horas, onde a gente começa a treinar o que seria viver num mundo diferente do que a gente vive. E esse assunto, ele aconteceu na minha vida porque eu venho de uma família muito violenta, onde a comunicação sempre foi muito violenta. Meu pai sempre foi um cara muito bravo, assim, muito
mandão, e ele não se interessava muito pelos filhos. Ele nunca estava ali perguntando para mim, e aí, como é que você está, Zoe? Não tinha essa pergunta, não tinha esse espaço. Então, a gente, como criança, muitos de nós, a gente corta o como a gente está, o que a gente está sentindo, o que a gente quer, porque a gente aprendeu que se a gente falasse isso, a gente seria castigado. Só que aí o que acontece? A gente não fala, e só que tem uma hora que a gente acaba falando, e aí vem de uma forma violenta, porque a gente já engoliu tanto. Então, como é que a gente aprende a falar já do começo, para não sair de uma forma violenta? Então, a comunicação não violenta, ela vem ensinar a gente a se conectar com o outro, né? Porque a violência, ela está em vários lugares, mas a partir do momento que você causa uma dor no outro através da palavra, quer dizer que a comunicação também é violenta, né? Então, como é que a gente olha para isso? Que palavras a gente usa? Como a gente fala? E consegue falar de uma forma onde a outra pessoa que escuta, ela sente uma vontade natural de querer colaborar com você. E é interessante, né, você trazendo a tua experiência, né, aqui para nossa roda de bate-papo. Eu não sei se foi só essa relação com teu pai, mas eu li alguma coisa que você também saiu de um relacionamento abusivo. Eu não sei se a gente pode tocar nesse assunto, mas toda essa sua experiência que você traz hoje para essa comunicação não violenta e tentando ensinar a gente destravar isso lá do ponto zero, é muito interessante, né? E a gente sabe que os traumas que nós carregamos realmente da infância ou dos relacionamentos abusivos, não só relacionamento entre pessoas que vão ter um relacionamento amoroso, sexual, mas relação de pessoas, né? Ou no trabalho, ou lá em casa, ou na rua, ou com o vizinho. Isso é muito interessante. E eu te perguntei sobre a questão da psicoterapia ou da psicologia, porque tem que ter um pouquinho disso também, né, Zoe? Eu acho que isso ajuda. O que eu tenho estudado bastante, que é a neurociência, e eu estou fascinada nisso, de entender como é que funciona o nosso cérebro, né? Explica muito essa questão que você trouxe agora da relação abusiva. Quando a gente é criança, a gente aprende o que é normal. Então, se a gente nasceu numa casa onde as pessoas são violentas, a gente aprende que o violento é o lugar seguro, que o abuso é o lugar seguro. Então, na nossa vida adulta, a gente acaba se relacionando com pessoas que repetem esse padrão da nossa infância. E a gente não entende, porque a gente já cresceu, e a gente fala, mas o que eu estou fazendo numa relação assim? O que é isso? Eu estou numa relação abusiva, por que eu estou nisso? Porque o meu cérebro entendeu que isso é o lugar seguro. E o nosso cérebro, ele fica o tempo todo olhando para o mundo e falando seguro, perigo, perigo, seguro, perigo, seguro. Só que é um cérebro que percebe o perigo e o seguro baseado lá na nossa encarnação, que a gente vivia correndo de leão. Então, quando ele vê o perigo, é como se a gente tivesse que correr de um leão. E quando ele vê um seguro, ele fica. Só que o cérebro não sabe dizer se o seguro é bom ou ruim. Ele só sabe que é seguro. E para ele aquilo ali já é o suficiente. Então, muitas vezes na vida adulta, a gente se pega em relações estranhas e a gente não entende por quê. E o porquê é porque a gente teve traumas que a gente ainda não conseguiu olhar para eles e descobrir. E tem uma coisa interessante, que a gente não precisa nem lembrar dos nossos traumas. A gente pode perceber o nosso sistema nervoso que se desregula e diz muito para a gente sobre o lugar que a gente está. E a partir de aprender a regular o nosso sistema nervoso, a gente começa a fazer novas escolhas na vida, porque a gente fica menos no piloto automático. O piloto automático é o que faz a gente ficar repetindo nossos traumas. E é tão interessante, né, Zoe, que eu te convidei por conta do Janeiro Branco, né, a questão da gente se preocupar com a saúde mental. Aí a gente falou um pouquinho do teu trabalho, né, que é facilitadora de comunicação não violenta. A gente falou sobre um pouquinho também de ter razão, ser feliz. São tantos assuntos interessantes que acabam entrando realmente nessa questão da neurociência que você comentou, que o corpo é um mecanismo, né? Então, que às vezes é possível dar um Ctrl-Alt-Del lá naquele mecanismo que não está legal e a gente reprogramar, começar do zero. Seria mais ou menos assim? É mais ou menos isso. Eu acho que o corpo, ele foi desconectado da nossa cabeça. Pelo menos o meu. Eu percebi que eu não tinha mais
relação com o meu corpo. Por exemplo, eu não sabia os sinais que o meu corpo estava me dando, porque eu aprendi a usar a minha cabeça o tempo todo. Então, reconectar com o corpo, aprender a sentir o corpo, sentir os sinais que o corpo traz, e a partir desse lugar estar no mundo, te traz uma nova vida completamente, porque a neurociência com a neuroplasticidade, né? O que é a neuroplasticidade? Ela explica que o cérebro, apesar dele ter aquelas conexões antigas, ele cria conexões novas se a gente começa a repetir. Então, por exemplo, você quer criar um hábito novo, se você fizer a mesma coisa por 21 dias, você criou uma trilha no seu cérebro onde aquilo ali passa a ser o conhecido. Então, é muito interessante você usar isso a seu favor, né? Para ir mudando hábitos que você não gosta, por exemplo, né? Zoe, as pessoas que te procuram, por exemplo, o nosso tema de hoje é ter razão ou ser feliz, né? Então, vamos supor, eu quero ser feliz, não quero mais ter razão. Então, eu vou te procurar para poder fazer os seus cursos, né? Para a gente deixar um gostinho aqui para o nosso ouvinte que está podendo assistir a gente pelo mundo todo, você está em Portugal, através do YouTube é possível te ouvir, né? Em qualquer canto, e para o cearense que está me ouvindo aqui na rádio local, e a gente depois vai subir esse bate-papo para os tocadores de podcast. Quais são as técnicas que você oferece? Só para dar um gostinho, é claro que você não vai falar tudo o que é feito no teu curso, né? Mas é algo de neurolinguística, é coaching, é uma reprogramação, só para quem está me ouvindo entender quais são os passos, qual é a sua metodologia através desse curso. Então, o curso de comunicação não violenta, ele é bem específico, é bem fiel à comunicação não violenta. Agora, em breve eu estou lançando uma mentoria que é Experimente Reconectar, onde aí eu misturo todas as técnicas que foram úteis na minha própria cura. Então, vai desde a neurociência até a comunicação não violenta, até o Gabor Maté, que é um especialista em traumas, até o IFS, que é uma psicologia super moderna, maravilhosa, que fala sobre sistemas interiores familiares, onde ele acha que a gente tem várias partes dentro da gente, a gente vai aprendendo a integrar essas partes. Então, assim, que técnicas são essas? São técnicas, esse primeiro módulo, a gente trabalha só o autoamor. A gente começa, por exemplo, se olha no espelho todo dia, dá um sorriso para você, se dá bom dia. Faz isso por 21 dias, eu tenho certeza que você vai sentir um efeito na sua vida. Eu acho que a gente passa a vida esperando receber o que a gente não recebeu dos nossos pais, porque nossos pais também não receberam dos pais dele. Então, assim, onde começou a tragédia humana? A gente não sabe, a gente sabe o que a gente pode fazer hoje. Então, em pequenos atos, a gente vai aprendendo a se amar e a gente vai aprendendo a demandar menos das pessoas, porque a gente está se alimentando. E eu acredito que através desse próprio alimento, a gente vira uma presença mais amorosa no mundo. E assim a gente vai mudando o mundo na nossa volta, sabe? Para finalizar, Zoe, que eu tenho que entregar aqui para a programação, deixa uma mensagem entre essa questão que a gente tentou abordar hoje aqui. A gente falou bastante coisa, mas já fica o convite aí para um próximo programa, porque eu sei que você é cantora, você é coach, tem tanta coisa bacana para a gente conversar, e até dentro também da comunicação não violenta, né? Mas como a gente está no Janeiro Branco, que é esse respeito aí à conscientização do cuidado com a saúde mental, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o tema que a gente destacou do ter razão ou ser feliz. Eu quero ser feliz, eu imagino que você também, e imagino que muita gente que está ouvindo aqui o nosso programa também. Qual é a mensagem que você finaliza aqui o nosso programa? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que é felicidade. Eu achava que felicidade era ficar muito alegre e ser muito, muito tudo. E aí eu percebi que não, que felicidade para mim hoje em dia é ter paz. E como é que eu tenho paz? Eu não quero ficar dominando ninguém, eu não quero ficar brigando com ninguém, eu quero ter paz. Então você é livre para fazer as escolhas que você precisa fazer. Você não precisa estar numa relação abusiva, você não precisa aceitar tratamentos que você não gosta. Você é livre e você pode escolher o que você quiser o tempo todo. Acho que é isso. Incrível.
Zoe, foi um grande prazer te conhecer. Eu te conheci através das redes sociais, porque eu buscando também esse autoconhecimento, eu acabo seguindo algumas páginas no Instagram e me deparei com você. Achei muito interessante a tua metodologia, a forma que eu acordo com as tuas mensagens é bem interessante. Então, eu falei assim, não, eu vou levar para o programa, porque eu quero que meu ouvinte conheça um pouquinho da Zoe. E já fica aqui o convite para a gente debater um próximo tema, viu? Maravilha, vou adorar. Muito obrigada. Prazer em estar nesse programa. Um beijo em todo mundo que está ouvindo. Até breve. E obrigada por ter se disponibilizado aí, que a diferença de fuso é grande, mas você topou com muita simpatia. Eu sei que as questões aqui de rádio e TV acontecem para ontem. Eu convidei a Zoe hoje, ela já topou e foi ótimo, porque eu falei assim, Zoe, me ajuda, porque está acabando o mês. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão ainda dentro do Janeiro Branco. Então foi ótimo, eu queria só te agradecer. Obrigada e até uma próxima. Até a próxima, querida. Um beijo. Um beijo. Bom, Não Pira Respira fica por aqui. Vou entregar para o Tiago. Tiago, obrigado. Uma excelente sexta-feira, viu? Para vocês todos aqui da 92,9. Obrigada por esse espaço aqui do Não Pira e Respira. Valeu, Patrícia. A gente vai